Bora para a próxima questão. Questão número 3. Diz assim, ó. Tendo como base o Instituto da Ação Penal, assinale a opção. Ó, ele quer aqui, pessoal, ó, a correta, tá? Ele quer a opção correta. Vamos lá. Letra A. Passa aí. Na ação penal privada, vigora o princípio da oportunidade ou o princípio da conveniência. Certo ou errado? Vem para cá, ó. Veja que aqui eu não estou falando mais de ação penal pública. Aqui eu estou falando da ação penal dita privada. Bruno, por que a ação é chamada de privada? Veja, eu chamo uma ação de pública porque quem propõe é um órgão estatal, um órgão público, é o Ministério Público. Eu chamo uma ação de privada porque aqui a titularidade dessa ação não está nas mãos de um órgão público, um órgão estatal. Eu chamo de privada porque quem vai promover essa ação é um ente privado, pessoa física ou jurídica. Regra geral, é a vítima da infração penal. Por ser a vítima, regra geral, a titularidade da ação penal privada, por ser da vítima, melhor dizendo, a titularidade da ação penal privada, e por ser a vítima, o ente privado, que pode ser pessoa física ou jurídica, essa vítima, a ação é denominada de ação privada. Aí você diz, Bruno, eu chamo de privada porque quem vai propor essa ação é um ente privado. Regra geral, a vítima, que pode ser pessoa física ou jurídica, beleza. Mas na ação penal privada, os princípios não são os mesmos da ação penal pública, não? Não, pessoal. Na ação penal privada, só existe um princípio da ação penal privada que é comum ao princípio da ação penal pública. Um só. O resto são princípios diametralmente opostos. Qual é o único princípio que é comum à ação pública e à ação privada? É o princípio da intranscendência, que a gente acabou de ver. O princípio da intranscendência é a ação penal não pode transcender, ela não pode passar, ela não pode atingir outras pessoas que não tenham responsabilidade criminal pelo fato delituoso praticado. Isso serve tanto para ação pública como ação privada. A ação pública não pode passar, a ação privada também não pode. Mas, por exemplo, na ação penal pública vimos que vigora o princípio da obrigatoriedade. O que é que diz o princípio da obrigatoriedade? Que se o Ministério Público estiver diante da justa causa, ele é obrigado a denunciar. Na ação penal privada, não. Na ação penal privada é totalmente contrário. Se na ação penal pública vigora a obrigatoriedade, na ação penal privada vai vigorar o princípio da oportunidade, ou também chamado de princípio da conveniência, que vai dizer o quê? Que na ação penal privada, mesmo que a vítima tenha justa causa, mesmo que a vítima tenha um conjunto probatório mínimo necessário à propositura de uma ação penal, a vítima só promove ação se ela quiser. A vítima na ação penal privada só promove ação se achar conveniente e oportuna a propositura daquela ação. O legislador deixa ao bel prazer da vítima a propositura ou não da ação. Então, por conta disso, o princípio que rege a ação penal privada não é o princípio da obrigatoriedade, é o princípio de quê? Da conveniência e da oportunidade. Bruno, na ação penal pública, vimos que vigora o princípio da indisponibilidade. O Ministério Público não pode desistir da ação. Na ação penal privada, não. Na ação penal privada, a vítima pode dispor da ação por várias maneiras. Ela não era obrigada a propor ação, mas mesmo que proponha, durante o curso do processo, ela ainda tem várias formas para dispor da ação penal, para acabar com a ação penal. Ela pode desistir, ela pode perdoar, ela pode deixar a ação penal privada se tornar perempta. A perempção, perdão e desistência são institutos da ação penal privada. São institutos em que a vítima pode se utilizar para dispor da ação penal. Bruno, na ação penal pública, vimos que o Ministério Público pode dividir a acusação, o princípio da divisibilidade. Na ação penal privada, vigora a indivisibilidade. O que significa dizer? Na ação penal privada, o pensamento é ou eu ofereço ação contra todo mundo ou não ofereço ação contra ninguém. Na ação penal privada, a vítima não pode dividir a acusação. Ela não pode dizer, eu só quero promover ação só em relação a um dos acusados. Não. Porque se ela deixar alguém de fora na ação penal privada, ocorre aquilo que a gente chama de renúncia no direito de queixa. Ela está renunciando o direito de propor ação em relação dos acusados. E sabe qual é a consequência de ocorrer renúncia, pessoal? A renúncia dada a um dos acusados, diz o código, tem o efeito de se estender a todos. É como se ela renunciando a um dos acusados, ela estivesse renunciando todos. Porque o código diz no artigo 49 do Código de Processo, 49, que a renúncia dada a um dos acusados tem por efeito de se estender a todos. Então é assim, eu sou querelante, sou o titular da ação penal privada. Tenho 3 acusados. Quero promover ação, não posso dividir não, meu amigo. Tem que promover contra os 3. Se eu promover contra A, contra B e deixar C de fora, a renúncia que eu dei a C tem por efeito se estender a B e se estender a A. E sabe o que a renúncia gera no processo penal? A extinção da punibilidade. Se ocorrer renúncia, o Estado perde o direito de punir. Aí, consagrando o princípio da indivisibilidade. Bruno, então já vimos que na ação penal privada vigora o princípio da oportunidade ou conveniência.
princípio da disponibilidade, tá? Que ele pode dispor através da desistência, perdão e percepção. O princípio da indivisibilidade, que acabamos de ver, e o princípio da intranscendência. São esses 4 princípios que se aplicam às ações penais privadas. Beleza? Ah, eu aplico a oficialidade? Não. Por que eu não aplico a oficialidade? Vamos lá, o que é oficialidade? É que o titular da ação penal é um órgão oficial do Estado. Quem promove a ação penal privada é um órgão oficial do Estado? Não, então não é um órgão oficial do Estado. Eu não aplico a autoritariedade. Por que eu não aplico a autoritariedade? Porque na ação penal privada quem vai propor a ação não é uma autoridade pública, é um ente privado, pessoa física ou jurídica, a vítima da infração penal. Tá? Então são esses princípios que regem aí a ação penal privada. Por conta disso, bota lá na lousa. Olha o que ele diz. Na ação penal privada vigora o princípio da oportunidade ou conveniência, certo ou errado? Já é a resposta correta dessa letra C. Dessa terceira questão, melhor dizendo. Se você voltar à terceira questão, ele diz, tendo como base o Instituto da Ação Penal, assinale a afirmativa correta. Aí, ó, a letra A. Na ação penal privada vigora o princípio da oportunidade ou conveniência. Já é a letra correta. Tá? Vê que a letra A dessa questão número 3 já é a resposta correta. Tranquilo? Mas a gente tem que ver a letra B, C e D encontrar um erro. Porque se a letra A é a resposta correta, a B, a C e a D tem que ter algum erro. Tá? Então, bota lá na lousa para a gente visualizar. Olha o que diz a letra B. A letra B diz assim. Ação penal privada, subsidiária da pública, fere dispositivo constitucional que atribui ao Ministério Público o direito exclusivo de iniciar a ação penal pública. Vem pra cá, ó. Bruno, ele tá falando aí de ação privada subsidiária da pública. Que danada é isso? Vejam. Ele tá dizendo que a ação penal privada subsidiária da pública fere, né, dispositivo constitucional que atribui ao Ministério Público a titularidade de propor ação penal pública. Veja, não fere nada, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de ação privada subsidiária. Primeiro, o raciocínio que a gente tem que desenvolver aqui é o seguinte. Você pega a Constituição Federal, você abre lá no artigo 129, inciso 1º. Quando você abre o 129, inciso 1º da Constituição, o que é que tem lá? Compete privativamente ao Ministério Público promover a ação penal pública. Se só tivesse, de fato, esse dispositivo na Constituição, não poderia eu imaginar que uma vítima pudesse promover uma ação privada em um crime que originalmente é de ação penal pública. De fato. Por quê? Porque se não tivesse dispositivo constitucional fazendo essa ressalva, qualquer lei infraconstitucional seria inconstitucional, porque contrariaria o artigo 129, inciso 1º. O problema é que a própria Constituição Federal é que trouxe a previsão, dentro dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, a possibilidade da chamada ação penal privada subsidiária. Bruno, onde é que está isso? Pega o artigo 5º da Constituição, localiza o inciso 59. O artigo 5º da Constituição. Perdão, né? O artigo 5º da Constituição, inciso 59, você vai constar lá a previsão, você vai observar lá a previsão de ação privada subsidiária. Está dito lá. Se o Ministério Público, está lá no artigo 5º, inciso 59, se o Ministério Público, na ação penal pública, não intentar a ação no prazo legal, a vítima deste crime de ação penal pública poderia fazer o quê? Ingressar com ação privada em um crime que originalmente é de ação penal pública. Aí você diz, isso fere algum dispositivo constitucional? Não, porque isso está trazido na própria Constituição, no artigo 5º, que consagra os direitos individuais do cidadão. Os direitos e garantias individuais do cidadão, que inclusive é cláusula pétrea. Não pode ser objeto de emenda tendente a abolir esse direito e garantia fundamental. Tá? Então, bota na letra B. A letra B está totalmente equivocada porque ele diz a ação penal privada subsidiária pública fere dispositivo constitucional que atribui ao Ministério Público direito exclusivo de iniciação penal. Não, porque a ação penal privada subsidiária tem previsão na própria Constituição, no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. Tá? Então, se está na Constituição, não pode, não é uma regra constitucional, ferir outra. Né? Beleza. Então, a letra B está equivocada nesse sentido. Olha a letra C. Como o Código Penal é silente no tocante à natureza da ação penal, no crime de lesão corporal culposa, presta atenção aqui, olha o crime que ele está falando, lesão corporal culposa, pessoal. Aí ele diz, verifica-se que a referida infração será de ação penal pública incondicionada. Aqui tem uma pegadinha da porra nessa questão, vem pra cá, ó. Pessoal, como é que eu sei, presta bem atenção no raciocínio que eu vou desenvolver, tá? Como é que eu sei, olhando para uma infração penal que está previsto no Código Penal, ou até mesmo em legislação extravagante, como a lei de drogas, lei de tortura, e aí vai. Como é que eu sei, olhando para uma infração penal, o tipo de ação penal que é aquela infração? Como é que eu sei?
A regra, grava assim, a regra é que nossas infrações penais sejam de ação penal pública incondicionada. É a regra. Tem uma lógica, tem. Mas para efeito de prova da OAB, eu sempre digo assim, ó, para não ter mais coisa para você memorizar, decora assim. Decora essa bosta assim mesmo, tá? Então, regra geral, as nossas infrações penais são de ação penal pública incondicionada. Se essa é a lógica, se essa é, melhor dizendo, a regra geral, o que é que o legislador vai ter que fazer para, ao prever um tipo penal, ao prever infração penal, dizer para o operador do direito que aquela infração penal é de ação penal pública incondicionada? Nada, ele não vai ter que fazer nada, ele não vai dizer nada. Quando você pegar uma infração penal, que você olhar a regulamentação daquela infração penal no nosso ordenamento jurídico, e você olhar todo o artigo e não falar nada a respeito do tipo de ação penal que é aquela infração, você subentende qual? A regra geral. Qual é a regra? Que o crime é de ação penal pública incondicionada. Se é pública, quem propõe é o Ministério Público. Se é incondicionado, o Ministério Público, para promover essa ação, não precisa do consentimento de quem quer que seja. É a regra. Eu poderia até dizer para vocês que 90% ou mais das nossas infrações são de ação penal pública incondicionada. Então, quando o legislador falar de um tipo penal e não mencionar nada no ordenamento jurídico de uma forma geral sobre o tipo de ação penal que vai ser aquela infração, você subentende que é pública incondicionada. Beleza. Bruno, para ser outro tipo de ação, a questão tem que dizer. Perfeito, tem que dizer. Porque se ela ficar calada, eu subentendo que é incondicionada. Quando a ação penal for pública, condicionada à representação do ofendido, o que é que isso significa dizer? A ação é pública, titularidade do MP. Mas o Ministério Público estará condicionado, nesse caso, a ter o consentimento de quem? Do ofendido. Ó, a ação penal é pública, condicionada à representação do ofendido. É dizer, o Ministério Público é o titular da ação. Mas para ele promover a ação, ele precisa do consentimento de quem? Do ofendido para promover. Aí, neste caso, se o legislador quiser que o crime seja de ação penal pública condicionada ao consentimento do ofendido, à representação do ofendido, o legislador vai ter que dizer ao tratar do tipo penal. Tanto é, um exemplo disso, é você pegar o artigo 147 do Código Penal. Se você pegar o artigo 147 do Código Penal, ele fala do crime de ameaça. Olha o parágrafo único do crime de ameaça. O 147 do Código Penal, parágrafo único, ele diz: este crime somente se procede mediante representação. Traduza. Este crime é de ação penal pública condicionada à representação. Se ele está dizendo este crime somente se procede mediante representação, é porque ele quer dizer que o tipo de ação penal do crime de ameaça é ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Quando o crime for de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, o legislador também tem que te dizer. E o que é que ele vai dizer? Este crime somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Quando você pegar um dispositivo dizendo isso, é porque você vai interpretar que o legislador quer, nesse caso, que o Ministério Público, para promover a ação, tenha um consentimento do ministro da Justiça. Um exemplo disso está no artigo 145, parágrafo único do Código Penal. O 145, parágrafo único do Código Penal, vai dizer que crime contra a honra de presidente da República ou chefe de governo estrangeiro somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Porra, crime contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça, o que é que o legislador está dizendo? Este crime é de ação penal pública condicionada ao consentimento do ministro da Justiça. Acabou-se. Bruno, e para o crime ser de iniciativa privada? E aí a gente finalizar. Para o crime ser de iniciativa privada, o legislador tem que dizer: este crime somente se procede mediante queixa. Este crime somente se procede mediante queixa. Bruno, por que quando ele fala queixa, eu subentendo que é privada? Porque queixa não é aquilo que você presta na delegacia. Você não presta queixa na delegacia. Porque queixa é o nome da petição inicial que a vítima promove perante o juiz para começar uma ação penal privada. Queixa é o nome da petição inicial da ação penal privada, que na ação penal pública a gente chama de denúncia. Ministério Público na ação penal pública denuncia alguém. Na ação penal privada, a vítima oferece uma queixa contra alguém perante o juiz e não perante o delegado. Por isso que se você pegar o artigo 145, caput do Código Penal, você vai ver que o 145 caput ele diz os crimes previstos neste capítulo, que são os capítulos contra a honra. Aí você diz, quais são os crimes contra a honra? Calúnia, difamação e injúria. Ele diz, os crimes previstos neste capítulo, que é o capítulo dos crimes contra a honra, somente se procede mediante queixa, traduza. Calúnia, difamação e injúria, regra geral, é de ação penal privada. Então é assim que você visualiza o tipo de ação. Se o legislador falar da infração penal e não disser nada a respeito do tipo de ação penal, que é esse crime, ou essa contravenção, a princípio você subentende o quê? Pública incondicionada.
Bruno, se for de ação penal pública condicionada à represtação da ofendida, o legislador tem que dizer, este crime somente se procede mediante represtação. Se for de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, o legislador tem que dizer, este crime somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Se for crime de ação penal privada, o legislador tem que dizer, este crime somente se procede mediante queixa. Qual o grande problema dessa questão, no entanto? Bota na lousa. A questão está falando do crime de lesão corporal culposa. Presta atenção qual é a bronca aqui. Lesão corporal culposa está onde? Vem para cá. Está no artigo 129 do Código Penal. Se você for no artigo 129 do Código Penal, presta atenção. Você vai pegar o 129, você vai ler ele todinho. Todinho. Você não vai ver nada o legislador falando a respeito do tipo de ação penal que é o crime de lesão corporal. Seja leve, grave, gravíssimo ou seguido de morte. Nada. Se o legislador não fala, qual é a regra do aluno pensar? Que o crime é de ação penal pública incondicionada, como disse a questão. É a regra. É o que eu posso pensar. Mas qual o problema? Aqui, você tem que ter conhecimento da lei do juizado especial criminal, que é a lei 9.099/95. Aqui foi pegadinha. A lei 9.099/95. Se você pegar essa lei, abra no artigo 88. O artigo 88 transformou, quando a lei do juizado entrou no nosso ordenamento jurídico em 95, o artigo 88 da lei 9.099/95, ela transformou a ação penal do crime de lesão corporal grave, leve e culposa de ação penal pública incondicionada para condicionada à representação. Então, lesão corporal leve e culposa, quando o Código Penal foi criado, era de ação penal pública incondicionada. Sendo que a lei do juizado veio em 95 e no artigo 88 transformou a ação de pública incondicionada para condicionada à representação. Então, eu não posso dizer que essa letra C está correta. Porque a letra C diz, o Código Penal foi silente a respeito do tipo de ação penal que é o crime de lesão corporal culposa. Se foi silente, eu subentendo que é incondicionada. Não, eu não posso subentender hoje que é incondicionada. Por quê? Porque a lei do juizado traz regra diferente. A lei do juizado transformou a ação penal de pública incondicionada à representação para que crime? Preste atenção, lesão corporal leve e culposa só. Se a lesão corporal for grave, gravíssima ou seguida de morte, continua sendo pública incondicionada. Agora, leve e culposa passou de incondicionada com a lei do juizado para condicionada à representação. Então, bota aqui na lousa. Essa questão está errada por conta do artigo 88 da lei 9.099/95, que foi a lei do juizado. Então, o artigo 88 da lei do juizado transformou a lesão corporal culposa e leve de ação penal pública incondicionada para condicionada à representação. Então, hoje não é incondicionada. Ah, Bruno, mas tem algum caso que lesão corporal leve e culposa continua sendo de ação penal pública incondicionada? Tem, vem para cá, ó. Tem. Qual caso? Só na Lei Maria da Penha é que lesão corporal, mesmo leve e culposa, continua sendo incondicionada. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha veio, que é a Lei 11.340 de 2006. A Lei Maria da Penha veio e tem dispositivo lá na Lei Maria da Penha que diz o quê? Ao âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher não se aplica a lei do juizado. Se eu não aplico a lei do juizado, eu não aplico o artigo 88, que transformou a ação de pública incondicionada em condicionada à represtação. Se eu não aplico o artigo 88, lesão corporal leve e culposa no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher voltou a ser incondicionada. Então, se for lesão corporal, qualquer que seja, leve, grave, gravíssima, culposa, seguida de morte, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, o próprio Supremo, inclusive, já se manifestou no ano passado, em fevereiro do ano passado, que a ação vai ser pública incondicionada. Mas tirando Lei Maria da Penha, lesão corporal leve e culposa, hoje é condicionada à represtação. Beleza? Tranquilo, sopinha no mel, fácil, fácil. Pegadinha da porra essa questão. Bota ali na lousa. Olha a letra D. A legitimidade para o ajuizamento da queixa, crime, na ação penal exclusivamente privada ou propriamente dita é, ó o erro aqui, unicamente do ofendido. Pessoal, vem para cá, ó. Qual o erro? Existem 3 tipos de ação penal privada. 3. Como a questão diz, a ação penal privada exclusivamente privada ou propriamente dita. A ação penal privada personalíssima, e uma que a gente acabou de falar,
há pouco tempo atrás, da ação penal privada subsidiária da pública. A regra geral é que as nossas ações penais privadas sejam exclusivamente privada ou propriamente dita. E o que é que caracteriza essa ação penal ser exclusivamente privada ou propriamente dita? É justamente a possibilidade de outras pessoas sucederem a vítima na legitimidade da ação penal privada. Quando? Quando por algum motivo a vítima não pode promover a ação. Porque, vamos lá, regra geral, quem é que propõe ação penal privada? A vítima, ou também chamada de ofendido. Mas se a vítima é incapaz, ou seja, doente mental ou menor de 18 anos, ela não pode promover ação. Para quem passa a legitimidade? Representante legal. Se a vítima, então, é incapaz, menor de 18 anos ou doente mental, a legitimidade passa para o representante legal. Se a vítima não tem representante legal, ou até tem, mas os interesses do representante legal estão colidindo com o interesse do incapaz. Nesse caso, para quem passa a legitimidade? Para um curador especial nomeado pelo juiz. Como é, Bruno? Se a vítima não tem representante legal. É incapaz, mas não tem representante legal. Ou até tem, mas os interesses estão colidindo com o interesse do incapaz. Para quem passa a legitimidade? Para um curador especial nomeado pelo juiz. Não vai dizer Ministério Público. Ministério Público porra nenhuma. Ministério Público não promove ação penal privada. Na ação penal privada, o Ministério Público é simples custos legis, simples fiscal da lei. Quem promove a ação penal privada é a vítima, no caso, incapacidade de seu representante legal. Se não tem representante legal, ou até tem, mas os interesses estão colidindo, nomeia-se um curador especial para oferecer essa queixa. E se a vítima morreu, foi declarada judicialmente ausente? Aí, se ela morreu ou foi declarada judicialmente ausente, a legitimidade passa para o CAD. Quem é o CAD? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Se ela morreu ou foi declarada judicialmente ausente, a legitimidade passa para o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. E onde tem cônjuge, leia-se hoje diante da nova ordem constitucional, que equiparou união estável e entidade familiar, onde tem cônjuge, leia-se também companheiro. Então veja que na ação penal privada, exclusivamente privada ou propriamente dita, o que caracteriza essa ação é justamente a possibilidade de outras pessoas virem no lugar da vítima e assumir a titularidade da ação. Quando? Quando por alguma impossibilidade ela não pode promover a ação. Seja devido a uma incapacidade, seja devido a vítima ter morrido ou ter sido declarada judicialmente ausente. Agora, existe um segundo tipo de ação penal privada que é a personalíssima. O próprio nome ajuda. Personalíssima é que somente a vítima e mais ninguém pode promover a ação. Era o que a questão estava se referindo. O erro da questão foi em dizer que essa ação seria chamada de ação exclusivamente privada propriamente dita. Não. Quando somente a vítima pode propor ação e mais ninguém, eu tenho a chamada ação penal privada personalíssima, que hoje eu só tenho um crime, que é o crime do artigo 236, que é o crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. É o crime do artigo 236 do Código Penal. Se você pegar o artigo 236 do Código Penal, hoje é o único crime de ação penal privada personalíssima, em que somente a vítima e mais ninguém pode propor ação. Ah, Bruno, se ela se tornou incapaz, a legitimidade não passa por representante legal, só ela poderia promover ação. Se ela morreu ou foi declarada judicialmente ausente, o acusado vai levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque era somente ela que poderia promover ação. Se ela morreu, ninguém mais pode. Ficou claro aqui? E a ação penal privada subsidiária a gente já tratou quando falou no item letra B. Beleza? Bota aqui na lousa. Então a letra D. A legitimidade para o julgamento da queixa. Olha o tipo de ação penal privada. Na ação penal exclusivamente privada, propriamente dita, é unicamente o ofendido? Não. Seria unicamente ofendido se a ação privada fosse personalíssima, o que não é o caso. Beleza?